Vamos apresentar agora o modernismo no Brasil. Separamos ele em 3 gerações. Vamos explicar cada uma delas e depois mais alguns dados gerais. Esperamos que vocês gostem da apresentação. Nosso grupo é composto pela Ana Luísa Nunes, Beatriz Lucas, Bruna Reliquias, Eduarda Radmila, Ingrid Beatriz, João Pedro, Lucas Gabriel e a Maria Isabelle. O modernismo é um estilo de época surgido lá no início do século XX, em um contexto de tensão política entre as grandes potências europeias, o que levou a 2 guerras mundiais. E nesse período ocorreram também descobertas e inovações técnico-científicas que passaram a caracterizar a vida moderna. E já aqui no Brasil, a República Velha ela estava chegando ao fim para dar início à Era Vargas. E no Brasil é dividida em 3 fases distintas, que juntas englobam um período de 1922 a 1978, que passava por um momento em que a República Velha ela chegava ao fim com os movimentos tenentistas, no início da década de 1920, comandada por militares descontentes com o governo. Em 1924, a coluna Prestes, de viés comunista, ela iniciava sua marcha, que durou por 2 anos para convocar o povo a revoltar-se contra as elites. Essa primeira geração modernista foi considerada aqui no Brasil como fase heróica, e ela se estendeu de 1922 até 1930. Ela teve início com a Semana da Arte Moderna. Essa Semana da Arte Moderna foi uma movimentação de pintores, poetas e artistas que foram impulsionados pelas agitações modernistas europeias. Mas, voltando aqui para o Brasil, o período vigente é a primeira fase da República, chamada de República Velha. Essa República Velha aconteceu de 1889 até 1930. Ou seja, essa primeira geração modernista foi bem nessa época. Esse contexto estava marcado pelas oligarquias cafeeiras de São Paulo e as oligarquias do leite de Minas Gerais. Nesse momento, as oligarquias dominavam a cena política, se alternando no poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados. Essa primeira fase modernista ficou marcada pelo radicalismo inspirado nas vanguardas europeias, mas isso vocês vão ver daqui a pouquinho nas características. Nesses momentos surgiram vários grupos modernistas aqui no Brasil, como o Pau-Brasil de 1924 a 1925, o Verde-Amarelismo de 1916 a 1929, o Manifesto Regionalista de 1926 e o Movimento Antropófago de 1928 a 1929. As características da primeira geração modernista: nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo e irreverência, caráter anárquico e destruidor, uso de versos livres e brancos. Autores e obras da primeira geração. 2 autores principais foram Mário e Oswaldo de Andrade, que formaram a dupla da liderança do modernismo no Brasil, e também o Grupo dos Cinco, responsável pela introdução das novas propostas artísticas das vanguardas europeias, tão preocupados com o estabelecimento de um projeto cultural genuinamente brasileiro, quanto com a recepção e adaptação das ideias vanguardistas. Produziram obras que tinham como objetivo traduzir as tradições nacionais de um registro inovador. Oswaldo de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar, obra de 1924. O romance Memórias Sentimentais de João Miramar representa a primeira tentativa de construção do romance moderno no Brasil, inserido no projeto modernista. Busca desconstruir as bases da forma tradicional da narrativa de ficção. Esse exercício de demolição começa já no prefácio. Ele próprio parte da ficção, já que vem assinado por Machado Penumbra, personagens do livro. Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada, publicado em 1922, Pauliceia Desvairada, cujo prefácio interessantíssimo lança as bases estéticas do modernismo, inspirada na análise da cidade de São Paulo e seu provincianismo. A obra marca o rompimento definitivo do autor com todas as estruturas do passado. Referente ao contexto histórico, a segunda fase do modernismo no Brasil surgiu em um contexto conturbado.
Após a crise de 29 nos Estados Unidos, muitos países mergulharam em crises econômicas, sociais e políticas também. Isso deu origem a vários governos totalitários e ditatoriais na Europa, levando à eclosão da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, além do aumento do desemprego, do colapso das empresas, da fome e também da pobreza. No Brasil, a Revolução de 1930 foi um golpe de Estado. O presidente Washington Luiz foi deposto, até então impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Era o início da Era Vargas e o fim da oligarquia mineira e também paulista, conhecido como a política do café com leite. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, a ditadura do país se aproxima do Estado Novo, de 1937 até 1945. Características da segunda fase do modernismo. As principais características dessa fase foram: influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Dentre os autores das obras da segunda geração, temos a prosa de 30, que foi o foco em romances regionalistas e urbanos. O autor foi o Jorge Amado, com a obra O País do Carnaval. Ele relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Temos também a poesia de 30, que o foco foi em virtude da racionalidade e questionamentos que norteavam o espírito daquela geração. O autor foi Vinícius de Moraes, com a obra Caminho para a Distância. Ele citou que são cerca de 40 poemas intimamente ligados num só movimento, vivendo e pulsando juntos. E por fim temos a pintura, que foi a autora Tarsila do Amaral, com a obra Abaporu. Em um velho dicionário de Tupi-Guarani, a Tarsila encontrou as palavras aba e poru, o homem que come. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 a 1945. Portanto, a geração de 45 marca o início da Guerra Fria, da corrida armamentista, bem como o fim da Segunda Guerra e de muitos governos totalitários, do qual se destaca o nazismo alemão. No Brasil, o período foi da redemocratização do país e a Era Vargas. Com Getúlio Vargas no poder, essa fase seria marcada pela repreensão, censura e a ditadura que avançava. O movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade, ao mesmo tempo que se distanciava da arte acadêmica. Isso deu lugar ao folclore, aos regionalismos, aos múltiplos subjetivismos, dentre outros. Foi nesse contexto que os escritores da terceira fase modernista produziram suas obras. A geração de 45, no contexto da terceira fase modernista, que foi de 1945 a 1980, já inclui aspectos pós-modernos. Por isso é também chamada de fase pós-moderna, com rupturas entre a primeira e a segunda fase. Assim, fica claro que a ideia inicial difundida pelos modernistas de 22 vinha sofrendo mudanças com o passar do tempo. De tal modo, a geração de 45 reuniu artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária por meio de experimentação e inovações estéticas, temáticas e linguísticas. A geração de 45 representou uma arte mais preocupada com a palavra e a forma, no caso de João Cabral e Guimarães Rosa, ao mesmo tempo que explorava assuntos essencialmente humanos, como na obra de Clarice. Tanto a prosa quanto a poesia foram exploradas nesse período. No entanto, de maneira mais intimista, regionalista e urbana. Além da poesia intimista, merece destaque a prosa urbana, intimista e regionalista. As características da terceira geração é o retorno à forma poética, inovações linguísticas e metalinguagem, academicismo, passadismo e retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, realismo fantástico, influência do parnasianismo e simbolismo, regionalismo universal, temática social e humana e linguagem objetiva. No Brasil, os literatos em destaque na geração de 45 foram João Cabral de Melo Neto. Considerado poeta e engenheiro, João Cabral foi um dos mais proeminentes autores da geração de 45. Como um engenheiro, sua obra foi construída de maneira racional e equilibrada. Grande destaque na poesia. A sua obra mais emblemática é Morte e Vida Severina, de 1955,
com uma temática nordestina. Nela, o autor faz uma crítica social sobre os problemas vividos pelos retirantes no interior do Nordeste. Já prepara a caneta que agora a gente vai falar um pouquinho dos dados gerais. Começando pela parte que nós adoramos, a música e o filme. A definição brasileira dos músicos modernistas caiu numa formalidade de dizer que se aproximava aos ideais da Semana da Arte Moderna de 22, que foi considerado o pontapé inicial do movimento no país, como a gente viu anteriormente. Mas essa definição, no entanto, limita a inclusão de alguns outros artistas que já se aproximavam dessa ideia modernista antes mesmo da Semana da Arte Moderna. A busca pelas expressões musicais próprias do povo brasileiro e a inserção delas no cenário da música erudita marcou esse momento. E também causou estranhamento em muitos que viam a arte popular como inferior. Aos poucos, essa proposta nacional da arte foi ganhando mais importância, e inclusive Villa-Lobos fez parte da elaboração, junto com o governo, de um projeto educacional que valorizou a brasilidade. O modernismo influenciou inúmeras gerações posteriores de compositores, é claro, como Chico Buarque, que compôs a música Cálice. Ele compôs essa música num contexto de ditadura, e a ideia de Cálice nada mais foi do que um jogo de driblar toda a censura que eles sofriam. E ele cantava na música: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ele tentou driblar esse cálice de que eles estavam sendo calados e não podiam se expressar com o cálice objeto que nós tomamos, vinho e etc. Um filme muito marcante nessa parte do modernismo foi As Aventuras de Macunaíma, o anti-herói preguiçoso e sem caráter. Ele nasce negro no sertão, mas ele vira branco, vai para a cidade com os irmãos e se envolve com prostitutas, guerrilheiras e enfrenta todo tipo de gente em sua jornada. Como uma narrativa de caráter mítico, em que os acontecimentos não seguem as convenções realistas, a obra procura fazer um retrato do povo brasileiro, por meio do herói sem caráter. A sua data de lançamento foi dia 3 de novembro de 1969. E o diretor foi Joaquim Pedro de Andrade e o autor Mário de Andrade. 1930. A crítica e o modernismo. A proposta de Lafetá, ao se fazer o livro, se baseia no intuito de mostrar de que maneira o modernismo se desdobrou como passagem do projeto estético dos anos 20 ao projeto ideológico dos anos 30. Antônio Cândido escreveu um prefácio a um estudo de João Lafetá sobre a crítica literária brasileira nos anos 30. A parte que mais se destaca é: Agripino Grieco era apolítico, não tinha diretriz ideológica. Alceu Amoroso Lima era um agnóstico que, ao se converter ao catolicismo, imprimiu a sua crítica à subordinação do estético ao ético. Mário de Andrade foi um intelectual simpatizante da esquerda que soube manter a integridade da visão estética numa obra marcada pela participação ideológica. O quarto crítico abordado por Lafetá completa o circuito deste livro, pois Otávio de Faria, um dos ensaístas mais talentosos do fascismo no Brasil, procurou desqualificar com veemência o modernismo dos anos 20 e a ficção social dos anos 30, que a princípio tinha recebido com louvores. Ao estudá-lo, Lafetá reformula o que denomina o seu ponto básico, isto é, a indagação de como o projeto ideológico contrasta com o projeto estético, nele interfere e às vezes o determina. Com efeito, neste capítulo final fica bem claro que a bússola crítica do livro é a noção de que a literatura é linguagem, antes de mais nada. E a consequência disto para o crítico é a convicção de que há uma relação entre a linguagem e a visão do mundo. Por não a compreender, Otávio de Faria não compreendeu o modernismo, como não percebeu que os desequilíbrios eventuais da novelística de cunho social dos anos 30 eram semelhantes aos dos seus próprios romances, caudalosos fracassos no quais o peso ideológico de uma visão conservadora contribui para a sua insensibilidade etilística como prosador. E nesse passo,
Lafetá mostra que esquerda e direita podem se encontrar quando conferem ao projeto ideológico um predomínio que oblitera o projeto estético. Ao fecharmos este livro tão bem concebido e realizado e pararmos para pensar sobre ele, o sentimento principal é de admiração pela coerência e a força interpretativa com que o autor realizou o seu intuito, armado de uma firmeza teórica e uma imaginação crítica que fazem, mais uma vez, lamentar a sua falta. Agradecemos pela atenção, esperamos que vocês tenham gostado e entendido tudo da nossa apresentação.